irmãs queridas, como vocês estão? Todas bem? Desejo em Deus que sim, espero que sim. Então, como é bom podermos nos encontrar novamente, mesmo que seja virtualmente, mas podemos sim estar nos encontrando, apesar de estarmos um pouco distantes geograficamente umas das outras, porém estamos sim próximas, porque o que nos une, irmãs, vai muito além da nossa localização geográfica. O que nos une é o sangue de Cristo derramado na cruz. Isso aí ninguém tira de nós. O sangue de Cristo que um dia nos uniu, está nos unindo e nos permanece e faz com que estejamos sempre unidas. E glórias a Deus por isso. Então, começamos o estudo do nosso livro, no nosso último encontro, no nosso livro Renovadas, onde estudamos o mês passado, no último encontro, a parte da introdução. E algumas coisas foram tão marcantes para a minha vida, eu queria compartilhar com vocês hoje. Muito marcante foi saber, uma coisa que ela trouxe à minha mente, foi saber sobre a vontade de Deus. Muitas vezes a gente fica se questionando, qual a vontade de Deus para a minha vida? Qual a vontade de Deus? O que é que eu devo fazer? E aí tão claro, irmãs, que a vontade de Deus para as nossas vidas, tão claro que ficou para a gente, para mim, pelo menos, na leitura dessa introdução, é que a vontade de Deus para a nossa vida é que sejamos santas. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, que sejamos santas, como Ele é santo. E aí eu queria compartilhar com as irmãs 3 versículos que estão na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versos 14 ao 16. Deixa eu ler com vocês. Como filhos da obediência, não vos amodeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo a santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Glória a Deus pela sua palavra, que deixa claro qual é a vontade dele para nós. Sejamos santas. Vamos cantar louvores, irmãs? Vamos louvar a Deus nesse momento. Cantemos louvores ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Minha alma engrandece. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia tem mostrado amor. Engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor.
óleo do Espírito tem feito sua vide florescer. Perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Então, graças a Deus, irmãos, louvado seja o Senhor. Nós vamos continuar hoje estudando o nosso livro e vamos estudar hoje
o foco, o nosso estudo vai ser o capítulo 1, que fala sobre o atributo de Deus. Deus é santo. E o título do capítulo 1 é Deus totalmente santo. Esse vai ser nosso estudo de hoje. Então, que o Senhor nos abençoe, que a leitura desse livro seja bênção na nossa vida. Agora, lembrando, irmãs, esse livro é muito bom, maravilhoso, mas ele é um esboço, é um roteiro para o nosso estudo. Nossa fé, nosso estudo é fundamentado na Bíblia, na Palavra de Deus. Ela é o fundamento da nossa fé. O livro é um roteiro para nos ajudar, para nos fazer entender melhor algumas coisas. Mas a Bíblia é o fundamento dos nossos estudos, é o fundamento da nossa fé. Então vamos passar o estudo. Agora a gente vai ter a dinâmica com Cassandra e depois a parte do estudo com Simone. Que Deus nos abençoe, que Deus as abençoe. Que seja um momento realmente de bom estudo e um momento de boa leitura do nosso livro. Deus abençoe e, se Deus permitir, assim que Deus nos abençoar, Deus nos permitir isso, a gente possa se encontrar e nos rever, estejamos estudando juntas novamente. Se assim Deus permitir, na hora que Ele quiser. Que Deus abençoe, irmãs. Um abraço e um beijo em todas. Olá, meninas! Como vocês estão? Tudo bem? Tenho certeza que todas estão com muitas saudades. Bom, vamos à nossa dinâmica. Hoje eu trouxe uma dinâmica um pouco diferente. Vamos lá. Acho que algumas de vocês não sabem, mas minha mãe, Dona Glória, era costureira. E uma costureira de mão cheia, como a gente falava. Costurava super bem. E quando criança, eu queria aprender a costurar. E ela me disse assim: para aprender a costurar, você primeiro tem que pelo menos saber colocar uma linha na agulha. Meu Deus! Como era difícil fazer isso, gente. E eu confesso para vocês que ainda é. Olha só. Muito difícil. Mas eu aprendi. Porque ela sempre dizia assim: para aprender, você vai ter que fazer muitas vezes. E repetir muitas vezes. Se você ficar repetindo, você vai aprender. Realmente. Olha aqui. Eu aprendi. Confesso que ainda hoje eu acho difícil, como vocês viram. Mas aprendi. Eu trouxe essa ilustração com o meu testemunho para vocês, porque o que vamos estudar hoje também fala sobre repetição e aprendizado. Isso mesmo. E quando a Bíblia repete diversas vezes alguma coisa, é porque a gente tem que ter muita atenção no que vai ser dito. Então hoje, mais do que nunca, vamos ter bastante atenção ao nosso estudo. Um beijo! Olá, queridas, que saudades de todas. Bom estarmos aqui para podermos estudar a palavra do Senhor. E estamos em mais uma reunião mensal. Estamos afastadas ainda por causa do isolamento social, mas se Deus quiser, brevemente estaremos juntas pela graça de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 23. Antes mesmo da gente passar para o livro da Jean, eu queria compartilhar com você esse salmo que fala do pastor eterno, o Senhor que é santo. Esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje à tarde. O Senhor que é santo, santo, santo. Esse Deus se revela a nós através das Escrituras, se revela também através do seu Filho Jesus e de uma maneira tão íntima e pessoal. E eu gostaria de compartilhar primeiro então esse texto. Diz assim: o Senhor, o santo, 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 é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda.
bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos ter uma palavra de oração para a gente passar para o estudo dessa tarde, pedindo ao Espírito do Senhor que nos ajude nas nossas fraquezas para que a gente possa entender e compreender aquilo que o Senhor tem para trabalhar os nossos corações nesta tarde. Santo Deus, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estarmos juntas mais uma vez, mesmo afastadas por causa da distância social, mas nós podemos estar perto umas das outras, né, em espírito e em oração. Nos ajuda nesta tarde a entender aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Fala-nos, Santo Deus, nós queremos ouvir a Tua voz e nós desejamos sermos mais parecidas com o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Eu gostaria só da gente lembrar um pouco daquilo que a gente viu, né? Nós estamos estudando o livro da Jean Wilke, Renovadas, e nós estudamos na reunião passada, foi o nosso primeiro encontro neste livro, nós estudamos a introdução do livro. Então eu gostaria de fazer um resumo para a gente poder passar então para o primeiro capítulo. Na introdução do livro, a Jean vai trabalhar formulando a melhor pergunta. E aí ela vai trazer a questão que pessoas que não conhecem Jesus não estão preocupadas em saber qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Então nós conhecemos o Senhor e nós queremos buscar a sua face e desejamos saber a vontade dele para as nossas vidas. Então ela vai trabalhar na introdução duas perguntas. A primeira pergunta que sempre nós fazemos a Deus é: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Essa é a primeira pergunta que vem logo à nossa cabeça quando a gente pensa em fazer a vontade de Deus. O que é que Deus quer que eu faça? E aí a Jean vem nos ensinando que nós não devemos fazer essa pergunta. Essa pergunta é uma pergunta boa, mas há uma pergunta melhor. E a pergunta melhor é: o que o Senhor quer que eu seja? E aí nós vamos ver nesse livro, que vai tratar sobre os atributos de Deus, os atributos comunicáveis de Deus, aquilo que Deus se revela através da sua palavra, desejando que nós sejamos semelhantes a Ele. São os atributos comunicáveis, né? A santidade, a bondade, a misericórdia e tantos outros. São 10 atributos que nós vamos estudar nesse livro. Ela vai trazer também os atributos que são incomunicáveis, né? E a gente vai falar disso mais na frente um pouquinho, quando a gente estiver trabalhando o primeiro capítulo, tá bom? Então, uma coisa importante que nós vemos é que Deus, Ele não se esconde dos seus filhos, né? A palavra do Senhor nos ensina que Deus se revela aos seus filhos. Deus está nos transformando cada dia através do conhecimento da sua palavra, e na palavra Deus se revela de forma plena através de Jesus Cristo. É a revelação plena de Deus, como diz no livro de Hebreus capítulo 1. Então Deus está nos transformando em alguém melhor, e aí para que nós sejamos esse alguém melhor, nós precisamos ser parecidos com o nosso Senhor. Então quem não leu a introdução, quem não leu ainda o livro, vai lá, pega seu livro, dá uma lida, tá bom? O meu já está aqui todo marcadinho, e aí nós vamos passar para o primeiro capítulo, que vai falar sobre a questão da santidade de Deus. Deus totalmente santo. E aí a Jean vai tratar nesse capítulo sobre esse atributo de Deus comunicável. É muito importante a gente perceber que o atributo sobre a santidade de Deus, Deus comunica aos homens esse atributo, né? Se a gente for olhar de primeira mão, a gente vai dizer assim: não, isso é um atributo incomunicável, né? Porque Deus, Ele é santo e nós somos pecadores. Mas através de Jesus, Deus está nos santificando a cada dia, nos justificou através da morte do seu Filho e está nos santificando. O processo de santificação é um processo contínuo, né? Vai levar toda a nossa vida e nós vamos estar buscando cada dia mais conhecer ao Senhor. Então, a Jean começa na página 21, se você quiser pegar seu livro e quiser acompanhar comigo, nós vamos estar estudando juntos agora. Ela começa falando que a repetição é a mãe da aprendizagem. Isso é um provérbio romano. E aí ela conta uma história bem engraçada, parecida até comigo. Tudo aqui em casa, eu digo: toma um copo d'água. Eu me identifiquei muito com ela aqui nessa ilustração que ela traz
mostrando que um copo d'água muitas vezes resolve problemas, às vezes dor de cabeça, um mal-estar, água, só a água já resolve, né? E aí um dia ela ouviu na televisão um médico falando que realmente nós deveríamos beber sempre água. E aí ela ficou brincando com o filho, né, dizendo, pronto, agora ninguém mais vai aguentar a mãe, porque a mãe tem razão e agora ela não vai mais parar de insistir. Mas o que é que ela estava querendo dizer quando ela trouxe esse exemplo para nós? Ela estava querendo nos ensinar que quanto mais a gente repete, a gente aprende, né? Também que ela traz aqui o exemplo que ela ensinava aos filhos a arrumar o quarto e fazer a tarefa antes de sair para brincar, arrumar os brinquedos, escovar os dentes. E aí depois o filho, quando cresceu mais um pouquinho, já tinha aprendido, na verdade, a lição, e ele já dizia, mãe, o quarto já está limpo, terminei o dever de casa, eu posso fazer isso ou fazer aquilo? Então ela diz que a repetição, na página 23, logo no iniciozinho da página, ela diz a repetição já fez a sua parte, né? Então ele já aprendeu e aí ele pode passar para outra, para ensinar já outra coisa, porque aquele alvo ali já foi alcançado. E aí ela traz, mostrando que na Bíblia, e a gente percebe isso quando a gente está lendo as Sagradas Escrituras, que há repetições na Bíblia. Então, por que Deus então está querendo, o que é que Deus na verdade está querendo nos ensinar com aquilo? A gente tem um costume aqui em casa, eu e Flauber, quando a gente vê um texto repetido mais de uma vez, né, 2, 3 vezes a mesma expressão, isso chama muita atenção da gente, e a gente diz, opa, aqui nós devemos prestar mais atenção ainda, porque Deus está querendo nos ensinar algo. Então é isso que ela está querendo dizer. A Jean traz isso no livro, né? A repetição, ela vai nos ensinar, e aqui nós vamos aprender um pouco a respeito da santidade de Deus. Então ela traz no livro, na página 23, quem é Deus, né? Então vai mostrar que Deus, ele é um Deus santo, e que nós devemos buscar também a santidade. No lugar de se preocupar com aquela primeira pergunta que a gente viu na introdução, o que eu devo fazer, nós devemos buscar conhecer a Deus e devemos buscar o conhecimento de Deus e que se revela na sua palavra, nos ensinando quem nós devemos ser. E aí esse capítulo vai nos mostrar que Deus, ele é santo e que Deus quer que a gente também seja santo. Mas como assim nós vamos ser santo como Deus é santo? E aí nós vamos ver um pouquinho aqui. Quem devo ser? Eu devo ser a imagem de Deus. Então, quem é Deus, né? A Bíblia vai nos mostrar que Deus é santo, e a gente vê isso claramente lá em Isaías, no capítulo 6, quando o rei Uzias morre, e Isaías tem uma visão da parte de Deus, e ele vê a santidade de Deus, e ele diz, ai de mim, que sou homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a glória de Deus. E aí ele diz que os anjos cantavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E isso é a única vez que o nome de Deus é repetido uma, duas, 3 vezes, né? Falado, repetido e é repetido mais uma vez. Então, para salientar a questão da santidade de Deus. E nenhum outro atributo a gente vai ver na Bíblia repetindo que Deus é bom, bom, bom. Ou Deus é misericordioso, misericordioso, misericordioso. Mas com a santidade vai falar assim, Deus é santo, santo, santo. Glória a Deus por isso. Então, o conhecimento de Deus, ele pode mudar a nossa vida, né? Uma pergunta que a Jean faz na página 24. Como o conhecimento de Deus, que ele é santo, pode mudar então a nossa vida? E nós devemos ver, aqui ela vai tratar os atributos de Deus incomunicáveis, que são 10 atributos incomunicáveis. O que são isso? Atributos incomunicáveis. Faz parte do caráter de Deus, são as qualidades de Deus que não é compartilhada com nós, seres humanos. Por exemplo, somente Deus é infinito, Deus é incompreensível, Deus é autoexistente, Deus é autossuficiente, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, onisciente, onipresente e soberano. E aí, quando nós tentamos nos tornar como Deus é, na sua essência, nesses atributos incomunicáveis. Então, quando nós queremos imitar Deus na questão dos atributos incomunicáveis, nós nos tornamos, na verdade, rivais de Deus. Nós não somos autoexistentes, nós não somos eternos, nós não somos imutáveis, nós não somos onipresentes, nós não somos oniscientes.
esses atributos que são incomunicáveis só pertencem a Deus. Agora, Deus também se revela e Deus nos mostra os atributos comunicáveis em sua palavra. E aí Deus compartilha conosco e através de Jesus Cristo nós somos levados a nos parecermos com Deus. Então, como o conhecimento de Deus, que Deus é santo, amoroso, justo, bom, misericordioso, gracioso, fiel, verdadeiro, paciente e sábio, como isso pode mudar as nossas vidas, né? Essa então é a proposta do livro da Jean. O propósito do livro é nos fazer entender qual é essa vontade de Deus para a nossa vida. O que é que Deus quer de nós, então, irmãos, irmãs? Então, nós devemos realmente buscar a santidade de Deus, né? E a santidade é revelada através da sua palavra. Então, queridas, ela traz também na página 25, ela fala, dá o exemplo de Adão e de Eva, que os nossos pais ansiaram por serem iguais a Deus. Por isso caíram em pecado e caíram do seu estado de santidade que tinham sido criados. E aí, esse pecado de querer ser igual a Deus, isso vive rondando nos nossos corações, essa tentação, na verdade. E aí, às vezes, nós trocamos. No lugar da gente buscar os atributos comunicáveis de Deus, buscar ser santo, buscar ser amoroso, ser justo, ser bom, misericordioso, fiel, verdadeiro, paciente, sabe? Nós deixamos isso para lá, porque isso vai nos cobrar muito, vai custar muito de nós, e nós vamos querer ser iguais a Deus. Sermos onipotentes, sermos oniscientes, controlar todas as coisas, ter o controle de tudo, ser autossuficiente, achamos que somos infinitos, e isso é uma furada, na verdade, né? O diabo vem muitas vezes nos enganando com as suas artimanhas, com as suas sutilezas, querendo nos afastar, na verdade, de uma vida de santidade. Então, qual é a primeira coisa que vem à mente quando nós pensamos em Deus? Deus o que é que a gente pensa o que é que você pensa quando você pensa na palavra de Deus? O que é que vem primeiro na sua cabeça? Na minha cabeça, realmente, quando eu penso em Deus, eu penso muito na questão da santidade de Deus. Isso me atrai, isso me faz parar, isso me faz ver o quanto Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é onisciente, mas Ele é santo. Todos os outros atributos estão relacionados à santidade de Deus. As coisas mais importantes, em primeiro lugar, a Jean vai falar na página 26. E aí, ela vai falar sobre o conceito de santidade. A santidade pode ser definida como o somatório de toda a excelência moral. É uma antítese de todo erro ou desvio moral. Esse é um conceito que traz consigo as ideias de ser separado, sagrado e destacado e ter completa pureza de caráter. Então, Deus é esse ser que é totalmente puro, totalmente santo. A questão da santidade de Deus, a palavra santo aparece quase 700 vezes na Bíblia, irmãs. Imagina, a palavra santo aparece 700 vezes na Bíblia. A palavra santificar aparece 200 vezes na Bíblia. A palavra seu nome é santo aparece 29 vezes e a palavra Santo de Israel aparece 25 vezes. E aí o Êxodo 15, 11, eu estou na página 27 já do livro, diz assim: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas. E em 1 Samuel 2 diz assim: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Os deuses do Egito, de Canaã, da Grécia e de Roma são entre todos, todos são limitados. Mas o Deus de Israel possui uma santidade tão ofuscante que ninguém pode olhar para ele e viver. Possui uma pureza moral tão avassaladora que nem os seres angelicais, que não têm pecado e habitam em sua presença imediata, suportariam olhar para ele. Em vez disso, eles protegem os olhos com suas asas, como eu falei lá em Isaías capítulo 6, 3 diz assim: não tem descanso
nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Então, aqui, essa santidade de Deus, como eu já falei anteriormente, é repetida 3 vezes pelos anjos. Os rabinos empregavam a dupla repetição para enfatizar um ponto, e nós vemos Jesus empregando a mesma temática no seu ensino, com frases como: em verdade vos digo. E o Sproul diz assim: muitos naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, Senhor. E ele comenta assim: somente uma vez nas Escrituras Sagradas um atributo de Deus é mencionado 3 vezes sucessivamente. Esse é o comentário de Sproul. A Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. Não que ele seja meramente santo ou menos santo, santo. Ou mesmo santo, santo, desculpa. Ele é santo, santo, santo. A Bíblia nunca afirma que Deus é amor, amor, ou misericórdia, 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 ou ira, 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 ou justiça, justiça, justiça. Ele é santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. Repetimos aquilo que mais queremos lembrar, e o que mais importa, bem como aquilo que esquecemos mais facilmente. Então é muito importante, Deus está nos lembrando nesse estudo de hoje que Ele é santo, 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 e que Ele deseja que nós sejamos santas como Ele é santo. Então, como então nós pecadores podemos assumir, vivenciar esse atributo de Deus? Na página 29, se vocês quiserem acompanhar, diz assim: se a pureza absoluta de Deus, lá no iniciozinho da página, se a pureza absoluta de Deus faz com que os anjos desviem o seu olhar direto, pregar a santidade pode não ser muito agradável para as multidões. Na verdade, a gente vê pouco nessa questão, e as pessoas às vezes não gostam de ser confrontadas com a santidade de Deus, porque quando nós falamos da santidade de Deus, automaticamente vai mostrar o pecado que está no nosso coração. Melhor então é enfatizar o amor, para que todo mundo se sinta bem-vindo, ou enfatizar a sua justiça, para que todo mundo se comporte bem. Deus merece nossa adoração por ambos os motivos, seu amor e a sua justiça. Mas seu amor e sua justiça são imbuídos e definidos por sua santidade. Ele não somente ama, ele ama com total pureza de caráter. Ele não apenas age com justiça, ele age com justiça por causa da sua pureza absoluta de caráter. Se enfatizarmos qualquer um dos atributos citados que não seja a santidade, estaremos forçando conforme nossas próprias imaginações, ou segundo nossa própria motivação. Seu amor torna-se em termos humanos e não amor santo. Sua justiça torna-se justiça em termos humanos e não a justiça santa. Quando compreendemos a sua santidade, somos transformadas por essa revelação. O conhecimento de Deus e o conhecimento de si mesmo andam juntos. Sempre andam juntos, né? Como nós já vimos isso até no outro livro da Jean. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vou conhecer a mim mesmo e ver o quanto eu preciso da sua graça e desse processo de santificação, como nós estamos falando. Nós nos vemos de maneira diferente quando vemos Deus como Ele é. Isso é verdade, irmãs. Nós precisamos ver Deus como Deus é, para podermos ter a verdadeira visão de quem nós somos. Entendemos como nosso chamado para refletir a Deus como Cristo fez em um modo novo. Então, o conhecimento de Deus leva-nos a refletir Deus, buscando esse conhecimento de santidade de Deus, santo como Ele é santo. Mas como assim? É difícil a gente pensar nessa questão humana e nós sermos santos como Deus é santo. A santidade permeia o chamado cristão por inteiro, está no cerne do Evangelho. Não fomos apenas salvos da depravação, somos salvos também para a santificação. A conversão requer consagração. A Bíblia apresenta a santidade como tendo sido dada a nós e requer de nós, e diz: em Cristo
Vocês foram feitas santos, agora sejam santos. Hebreus capítulo 10, versículo 10 diz: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Que verdade bendita! O sacrifício de Cristo nos concede santidade posicional diante de Deus. No entanto, a Bíblia descreve não apenas a santidade posicional, mas também a santidade prática. Mais uma vez, a repetição serve como mestre. O Antigo Testamento fala da santidade com um tom imperativo e faz isso repetidas vezes. Lá em Levítico, capítulo 11, versículo 24, Levíticos 11, 44 e 45 diz assim, eu vou ler na versão NVI. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor, que vos tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Então, está claramente revelado nas Escrituras o desejo de Deus que a gente seja santo como Ele é santo. E como nós vamos conseguir ser santas como Deus é santo? Buscando o conhecimento da sua palavra, através desse processo de santificação. Quanto mais eu conheço Jesus, quanto mais eu conheço a sua palavra, mas o Espírito vai estar aplicando essas verdades em mim, eu vou me aproximar mais de Deus e me afastar do pecado. Levítico 19, 2 diz também assim, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, o Senhor falando através de Moisés para Israel. Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Levíticos 20, versículo 7 também diz assim, portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Você tem dúvida que Deus está pedindo isso de nós? Existe alguma dúvida na nossa cabeça que Deus quer que a gente seja santo? Não há. Nas Escrituras está muito claro essa revelação. Levíticos 20, versículo 26 também diz assim, ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Então, a palavra santo vem com essa conotação de separado para uma obra específica, e foi isso que Deus fez através de Jesus Cristo. No entanto, a gente pode pensar assim, isso é tudo do Velho Testamento, Simone. Mas o Velho Testamento é a palavra de Deus para nós hoje. Mas vamos para o Novo Testamento, então. No Novo Testamento, encontra essa passagem, as palavras ecoando nos lábios do próprio Senhor no Sermão do Monte. Ele destrói as leis do Antigo Testamento sobre homicídio, adultério, ele desconstrói as leis do Antigo Testamento sobre homicídio, adultério, divórcio, juntamente juramentos, retaliações e sobre como tratar os inimigos, apontando para uma obediência muito mais profunda. Se a gente acha que no Velho Testamento era forte, no Novo Testamento ainda é mais profundo. Não apenas de atos externos, mas também de motivação interna. E aí o Senhor vai tratar agora com o nosso coração mais profundamente. Aqui está a justiça que excede dos escribas e dos fariseus. Qual declaração ele escolhe para concluir esse ponto de vista? Mateus 5, 48 diz, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pedro agora está nos ensinando, dizendo, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo, também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Pedro repete o que foi repetido para ele, não se conforme com o que vocês eram. Sejam reformados por aquilo que vocês devem ser, né? A pergunta que nós devemos ser. Sejam santos como Deus é santo. Se você ainda estiver se perguntando qual a vontade de Deus para a sua vida,
Permita que o apóstolo Paulo remova qualquer vestígio de confusão, diz Adin. Paulo, escrevendo a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vai dizer assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Em termos simples, a vontade de Deus para a sua vida é que você e eu sejamos santas. Viva uma vida separada, que pelo poder do Espírito Santo nós possamos buscar essa vida de santidade. Toda a admoestação contida na totalidade das Escrituras reduz-se a isso. Toda advertência, toda lei, todo encorajamento se encurva diante desse propósito que tudo engloba, toda a história e todo canto, e todo livro, em todo canto de todo livro da Bíblia, repete esse chamado: sede santo, pois ele é santo. Isso nós encontramos no Novo Testamento também. Então, nós devemos perseguir a santificação. E a Adin vai falar assim: como nossa conversão afeta a nossa consagração, aqueles que recebem a santidade posicional serão compelidos a buscar a santidade prática. E aí ela traz uma frase de um teólogo chamado Jerry Bridges, acho que é assim que fala: a verdadeira salvação traz consigo o desejo de se fazer santo. Eu vou repetir a frase de Jerry. A verdadeira salvação traz consigo o desejo de se fazer santo. Crescer em santificação, em santidade, significa crescer no ódio do pecado. E a Jean também, a Naná, a que a gente tem acompanhado, ela diz: enquanto o pecado não for amargo, se não tiver ódio do pecado, não for amargo, o Evangelho de Jesus Cristo não vai ser doce. Então nós precisamos odiar realmente o pecado. Tem esse caráter: quanto mais nós nos santificamos, mais nós abandonamos o pecado, a vida de pecado. Então, crescer em santidade significa crescer em amor. Isso aqui são os atributos comunicáveis, tá bom? Eu estou na página 33. Crescer em amor, justiça, bondade, misericórdia, graça, fidelidade, verdade, paciência e sabedoria. Significa aprender a pensar, falar e agir como Cristo, a toda hora e em todos os dias que Deus nos concede caminhar sobre essa terra como redimidas. Como isso é difícil, irmãs. Eu vou repetir. Significa aprender a pensar, a falar, a agir como Cristo a toda hora e em todos os dias que Deus nos concede caminhar sobre esta terra como redimidas. Então, o desafio é muito grande, né? E Deus nos chama a nos revestir com as roupas de justiça que nós encontramos então no Evangelho. Nós precisamos estar adequadas, vestidas adequadas espiritualmente para poder viver uma vida de santidade. A santidade é assim, trata-se de um processo, ela coloca aqui, de climatação, por meio do qual aprendemos a nos comportar como filhas de Deus e não como filhas da ira. Nossa conversão vai afetar a nossa consagração. Se nós nos convertemos, nós precisamos caminhar nesse processo de santificação. Então, para terminar, a Jean traz alguns versículos para meditação, que é um dos meios maravilhosos, um recurso maravilhoso que nós temos, é decorar os textos bíblicos. E aí você pode escrever isso, colocar na sua geladeira, no seu quarto, no seu guarda-roupa, para você memorizar. E ela traz vários versículos, você pode imprimir ou escrever, fazer cartõezinhos, espalhar na sua casa. Fala que Deus é santo e deseja que nós também sejamos santa, que nós devemos, longe de nós esteja praticar perversidade e cometer injustiça. O Senhor, o Santo de Israel, o Deus puro, odeia a opressão e o mal. Deus perfeito deseja que sejamos perfeitas e busque a santificação. Então, nós não temos dúvidas do que Deus quer que nós sejamos, né? O que é que Deus quer que nós sejamos? Para concluir esse estudo de hoje, Deus quer que nós sejamos
transformadas por essa grande verdade que Ele é santo e pede de nós, Ele exige de nós a santificação também. E o processo de santificação não depende de mim, não depende de você. Esse processo também, como a salvação, depende de Deus. Deus, Ele é poderoso para nos sustentar nesse processo até o fim da nossa vida. Eu queria ler com vocês, que você abrisse sua Bíblia no livro de Judas, pertinho lá de Apocalipse. Judas não tem capítulo, ele é um texto único e apenas tem versículos, né? E no versículo 24 diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Versículo 25 agora. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Então, Deus, Ele é responsável para nos guardar de tropeço. Isso inclui a santificação. Ele é poderoso, não depende de mim, não depende de você. Claro que Deus quer que a gente ande em obediência, mas essa obediência também depende do próprio Deus em nos guardar dos tropeços. E Ele é poderoso para nos apresentar com exultação, com alegria, com imaculados diante da sua glória. É através de Jesus Cristo que nós vamos chegar diante de Deus. Não são os nossos méritos, irmãs. Os méritos é os méritos de Cristo. Nós vivemos nessa caminhada, nessa peregrinação, crendo e baseada a nossa vida, a nossa santificação nos méritos do nosso Senhor. Nós somos pecadores e nós precisamos de um Salvador. O Salvador veio, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus e está guardando, zelando as nossas vidas até um dia de nos apresentar diante de Deus. Então, a Jean, para terminar o capítulo, ela traz algumas perguntas de reflexão e eu gostaria de orientar você. Leia essas perguntas, responda no seu caderno ou no próprio livro. Eu respondo aqui do ladinho do meu livro. E aí no final, a Jean, ela faz uma oração. Escreva uma oração, ela orienta a gente a fazer uma oração. Escreva uma oração a Deus pedindo que Ele lhe mostre seu pecado em contraste com a santidade. Peça que Ele construa em você aversão às coisas não santas, para que você possa refletir melhor a verdadeira natureza. Agradeça a Ele, a Deus, por você ter sido feita posicionalmente santa em Cristo e por estar sendo santificada na prática pelo seu Espírito. Então, como nós poderíamos terminar esse capítulo? Eu gostaria de compartilhar com você a pequena oração que eu fiz terminando então o estudo do capítulo, dizendo assim: os meus cacos, lembrando que ela tinha falado na introdução também do vaso que foi quebrado e foi reconstruído, né? Foi colado, mas não servia mais para a mesma função de colocar flores, por exemplo. Mas aí ele pode ser utilizado para outra coisa, né? Deus é poderoso para nos aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Eu coloquei assim a minha oração: os meus cacos são restaurados em Cristo. Me ajuda a falar e a agir com moderação. Como nós precisamos buscar uma vida de santidade. Então, tente ver em você mesmo quais são as áreas da sua vida que você precisa consagrar ao Senhor. Quais são as áreas que você precisa estar se afastando do pecado e se aproximando mais do Senhor. Através das Escrituras, nós podemos conhecer mais a Deus, o caráter de Deus, conhecer a nós mesmos e cair com a nossa boca no pó e clamar pela misericórdia do Senhor e crer que esse processo de santificação é Deus quem está fazendo em nós, para a glória dele. Amém? Que o Senhor Deus nos ajude e nos abençoe. Então, nós terminamos o primeiro capítulo. Quero motivar você a continuar lendo o livro. Se você quiser ler mais apressadamente, pode ficar à vontade, mas nós vamos estar lendo um capítulo a cada mês, tá bom? Se Deus permitir, nós teremos a nossa próxima reunião no final do mês de julho. Se Deus assim permitir, nós estamos tentando, né, vendo se nós iremos conseguir fazer essa reunião presencial. Vamos ver com a liderança da igreja, com a questão das autoridades da cidade, a questão de saúde, como é que vai estar a questão da pandemia. Deus assim permita, né, se for da vontade dele, que a gente esteja presente, né? Nós estamos realmente com saudade. Eu sei que tem muitas irmãs
que estão também com muitas saudades, né? Nós queira Deus que nos dá esse privilégio de voltar, né? E aí eu acredito que a gente está voltando, os cultos já voltaram, né? Já domingo passado já houve culto e se Deus permitir nós vamos continuar então com as nossas atividades normais. Vamos continuar orando por isso, orando pela cidade, orando pelas autoridades, orando pelos nossos pastores, autoridades da nossa igreja local. Que o Senhor Deus nos abençoe, que tenhamos um restante de dia na sua presença. Estou com muita saudade também, irmãs, sintam-se abraçadas, queridas, né? E se Deus permitir, logo mais a gente estará junto, pela graça de Deus. Vamos terminar essa reunião concluindo com oração, agradecendo ao Senhor pela bondade dEle, apesar dEle ser um Deus tão santo, tão grande, tão poderoso. Ele se preocupa comigo, Ele se importa e tem demonstrado o amor dEle por mim e por você. Vamos orar. Deus, nós louvamos o nome do Senhor, tu que és santo, 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 santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. O Deus que tem guerreado as nossas guerras, o Deus que tem nos aproximado do Senhor, o Deus que mandou Jesus para morrer na cruz, para nos dar vestes novas e assim podermos nos apresentar diante do Senhor sem mácula, sem culpa, sem pecados, por causa do sangue do Cordeiro. Isso é verdade, Senhor. Graças te damos pela justificação através de Jesus Cristo. E graças te damos também por esse processo de santificação que nós estamos vivendo. Nós estamos em obras ainda, Senhor, é verdade. Tanta coisa no nosso coração que precisa ser restaurada, que precisa ser santificada. E nós pedimos a Ti, ó Espírito Santo, que o Senhor traga luz aos nossos corações e tire do nosso coração aquilo que está no oculto, aquilo que está escondido, aquilo que é pecado, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos ser santas como o Senhor é santo, nós possamos abominar o pecado, detestar o pecado, odiar o pecado e amar a Tua santa lei, Senhor. Faz isso em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, abençoa as nossas famílias, abençoa a igreja, abençoa a cidade, o país, as autoridades. Em nome de Jesus. Amém. Grande beijo, queridas. Deus abençoe a todas. Até a próxima reunião, se Deus quiser.